Imagine por um instante que tudo desaparecesse. Todo o seu dinheiro, cada investimento, cada bem que acumulou ao longo da vida. De uma hora para outra, você acorda sem nada além do que sabe e do que aprendeu até hoje. O que faria? A maioria das pessoas entraria em desespero só de pensar nisso. Visualizariam o caos, a humilhação, o medo paralisante. Mas eu vejo essa situação de um jeito diferente. Se perdesse tudo amanhã, não sentiria medo, nem tristeza. Sentiria entusiasmo, porque sei exatamente por onde começar a reconstruir, e faria isso mais rápido e com mais inteligência do que da primeira vez. Por quê? Porque o que tenho de mais valioso não pode ser roubado, confiscado ou perdido. Meu conhecimento, minha experiência e a capacidade de julgamento que desenvolvi ao longo de 9 décadas dedicadas aos mercados. Hoje, vou revelar o que compraria se tivesse que recomeçar do zero. Nada de ações individuais, títulos complexos ou estratégias mirabolantes. Apenas 4 fundos negociados em bolsa simples e de baixo custo, que formariam a base sólida do meu novo patrimônio. Esses 4 ETFs condensam tudo o que aprendi sobre diversificação, gestão de riscos, alocação de capital e construção de riqueza a longo prazo. Não são opções glamourosas. Não vão torná-lo milionário da noite para o dia. Mas se tiver disciplina para comprá-los e mantê-los, ignorando o ruído do mercado, eles o farão rico ao longo de décadas. Antes de apresentar os 4, preciso explicar por que escolheria ETFs. Durante a maior parte da minha carreira selecionei ações individuais. Foi assim que construí minha reputação, identificando empresas excepcionais como Coca-Cola, American Express e Apple, e mantendo-as por décadas. Esse método funciona, mas exige tempo, habilidade e uma dedicação quase obsessiva. É preciso analisar centenas de relatórios anuais, dominar contabilidade, avaliar gestores e entender vantagens competitivas. Pouquíssimas pessoas têm condições de fazer isso direito. Falta tempo, conhecimento ou temperamento. E mesmo entre os profissionais que dedicam a vida inteira a escolher ações, mais de 90% não conseguem superar o mercado por períodos prolongados. Por isso, se estivesse começando hoje, não tentaria bater o mercado com ações individuais. Faria o que sempre recomendei aos outros: compraria fundos de índice de baixo custo e os manteria para sempre. Os ETFs são a ferramenta perfeita para isso. São cestas de ações que podem ser negociadas como papéis individuais, oferecendo diversificação instantânea em centenas ou milhares de empresas. Tem gestão profissional com taxas mínimas, liquidez imediata e simplicidade absoluta. Você não precisa pesquisar empresas, tomar decisões constantes ou se preocupar com o desempenho de uma única ação. Basta comprar e segurar. Os 4 ETFs que vou compartilhar dão acesso completo aos mercados globais, ações americanas, internacionais, títulos e imóveis. Com apenas esses 4 fundos, você se torna dono de pedaços de milhares de empresas ao redor do mundo. Está diversificado por setores, países e classes de ativos. Essa é a verdadeira resiliência financeira. O primeiro ETF que compraria é o VTI, o Vanguard Total Stock Market Index Fund. Esse fundo engloba todas as ações negociadas nos Estados Unidos, gigantes como Apple e Microsoft, empresas de médio porte, pequenas startups, tudo. São cerca de 4.000 ações no total. Ao adquirir o VTI, você se torna sócio de toda a economia americana. E por que isso é tão poderoso? Porque os Estados Unidos têm a economia mais dinâmica, inovadora e competitiva do planeta. As melhores universidades, os empreendedores mais audaciosos, um sistema jurídico estável, mercados de capitais profundos e uma cultura de consumo sem igual. Empresas do mundo inteiro sonham em listar suas ações nas bolsas americanas, porque é lá que está o capital e a liquidez. Não se trata de patriotismo cego, mas de fatos concretos. O mercado acionário americano superou todos os outros grandes mercados no último século. $1 investido em ações americanas em 1926 valeria mais de $10.000 hoje, incluindo dividendos. O mesmo dólar em títulos teria se transformado em cerca de 100. Em dinheiro vivo, após a inflação, valeria menos de $1. As ações, especialmente as americanas, são o melhor investimento de longo prazo da história. O VTI captura todo esse potencial. Suas maiores posições são empresas conhecidas: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla, mas você também se torna dono de milhares de outras, de varejistas a fabricantes, bancos, empresas de saúde e energia. Todos os setores, todos os tamanhos, todas as partes da economia. O dividend yield atual do VTI é de cerca de 1,5%.
Não é alto, mas não é esse o ponto. O que importa é o retorno total, dividendos somados à valorização do capital. Nos últimos 50 anos, o mercado acionário americano rendeu, em média, cerca de 10% ao ano. Alguns anos subiu 30%, outros caiu 20%, mas, no longo prazo, a média se manteve em torno de 10%. Se investir $100 mil no VTI e deixar o dinheiro render a 10% ao ano por 30 anos, você terá cerca de $1,7 milhão. Essa é a força de ser dono do mercado acionário americano. A taxa de administração do VTI é de apenas 0,03%, 3 centésimos de 1%. Ou seja, $3 por ano para cada 10 mil investidos. Praticamente de graça. Compare isso com fundos ativos que cobram entre 1% e 2% ao ano e, na maioria das vezes, não conseguem superar o VTI. Você está adquirindo todo o mercado americano por quase nada. Agora vamos às dúvidas comuns. Mas o VTI não é arriscado? Não vai despencar em crises? Sim, o VTI cai em momentos de turbulência. Em 2008 perdeu cerca de 50%. Em 2020, durante a pandemia, recuou 35%. Isso é da natureza das ações, elas são voláteis. Mas o que a maioria não entende é que se você manteve o VTI nessas quedas, não apenas recuperou as perdas, como alcançou novos recordes. Os investidores que entraram em pânico e venderam realizaram seus prejuízos. Os que seguraram, ou até compraram mais, multiplicaram seu patrimônio. O VTI só é arriscado se você precisar do dinheiro no curto prazo e for obrigado a vender na baixa. Se estiver investindo para daqui a 10, 20 ou 30 anos, a volatilidade de curto prazo não importa. É apenas ruído. E se a economia americana entrar em declínio? E se a China nos ultrapassar? Os Estados Unidos são a potência econômica dominante há mais de um século. Sobreviveram a 2 guerras mundiais, a Grande Depressão, a inúmeras recessões, turbulências políticas e sociais, além de previsões constantes de declínio. E mesmo assim, a economia continuou crescendo, e o mercado de ações atingindo novos patamares. Por quê? Porque o capitalismo americano é incrivelmente resiliente. As empresas se adaptam, a inovação não para e os empreendedores encontram soluções. Nada garante que isso continuará para sempre, mas apostar contra os Estados Unidos nos últimos 100 anos foi uma decisão terrível. Não vou fazer essa aposta nos próximos 100. O VTI não está muito concentrado em grandes empresas de tecnologia? Isso não é arriscado. O VTI é ponderado pelo valor de mercado, o que significa que as maiores empresas representam uma fatia maior do fundo. As 10 principais posições correspondem a cerca de 25% do total. A maioria delas está no setor de tecnologia, sim, mas essa concentração reflete a realidade do mercado. As empresas de tecnologia dominam a economia atual porque são as que mais crescem e inovam. E mesmo assim, você ainda tem exposição a milhares de outras empresas em setores tradicionais. A diversificação não se resume a evitar a tecnologia, trata-se de não colocar todos os ovos na mesma cesta. E o VTI faz exatamente isso, distribui seu dinheiro por toda a economia americana, reduzindo o risco de depender de uma única empresa ou setor, perder valor no curto prazo. Mas lembre-se, você não está comprando títulos para especular sobre movimentos de juros. Você está comprando-os como um amortecedor para sua carteira. Quando a inflação dispara, os ativos de risco, como ações, geralmente sofrem muito mais. Os títulos podem cair, mas não tanto quanto as ações em um cenário de crise. E à medida que os juros sobem, os novos títulos emitidos pagam rendimentos mais altos, o que acaba beneficiando o fundo no longo prazo. Outra preocupação comum: Warren, se os títulos rendem menos que as ações, por que não colocar tudo em ações? Porque o mercado não é uma linha reta para cima. Em 2008, o S&P 500 caiu 37%. Em 2022, caiu 19%. Se você precisasse de dinheiro nesses momentos, teria que vender ações no fundo do poço. Com títulos na carteira, você pode vender uma parte deles para cobrir suas necessidades, dando tempo para as ações se recuperarem. Essa é a verdadeira magia da alocação de ativos. Ela permite que você mantenha a disciplina quando os outros estão em pânico. Além disso, os títulos não são todos iguais. O BND é um fundo de títulos investment grade, o que significa que ele evita os emissores mais arriscados. Você não está apostando em empresas falidas ou governos instáveis. Está investindo em dívidas de alta qualidade com baixo risco de calote. E ao diversificar entre milhares de títulos, o fundo dilui ainda mais qualquer risco individual. Agora vamos falar sobre a quarta peça do quebra-cabeça, o BNDX.
o Vanguard Total International Bond Index Fund ETF. Esse fundo faz pelo mercado de títulos o que o VUS faz pelo mercado de ações, dá a você exposição a títulos internacionais. Ele investe em títulos governamentais e corporativos de países desenvolvidos e emergentes, excluindo os Estados Unidos. São cerca de 7.000 títulos, espalhados por mais de 50 países. A moeda de referência é o dólar, o que elimina o risco cambial direto para o investidor americano. Por que incluir títulos internacionais? Porque assim como no caso das ações, você não sabe onde estará o melhor desempenho no futuro. Os títulos americanos podem ser estáveis, mas os mercados internacionais oferecem oportunidades diferentes. Por exemplo, títulos japoneses têm rendimentos historicamente baixos, mas títulos brasileiros ou mexicanos podem oferecer juros mais altos. O BNDES captura essa diversificação automaticamente, sem que você precise adivinhar qual país ou moeda vai performar melhor. O rendimento atual do BNDES é de cerca de 3,5%, um pouco abaixo do BND, mas ainda assim atraente. E assim como o BND, ele tem uma duração moderada, em torno de 7 anos, o que equilibra risco e retorno. A taxa de administração é de 0,07%, um pouco mais alta que a do BND, mas ainda assim irrisória comparada aos fundos ativos. Alguns podem questionar, Warren, por que complicar com títulos internacionais se os americanos já são seguros? Porque segurança não é a única variável. Os títulos internacionais podem oferecer correlação negativa com os mercados americanos em certos cenários. Por exemplo, se a economia dos Estados Unidos entrar em recessão, mas a Europa se recuperar, seus títulos internacionais podem se valorizar enquanto os americanos caem. Essa descorrelação reduz a volatilidade geral da carteira. Outra vantagem: o BNDES dá acesso a mercados com políticas monetárias diferentes. Enquanto o Fed pode estar subindo juros, o Banco Central Europeu pode estar cortando. Essa diversificação de políticas pode suavizar os altos e baixos da sua carteira. E assim como no caso das ações, você não precisa ser um especialista em macroeconomia global. O fundo faz o trabalho pesado por você. Juntos, VTI, VUS, BND e BNDES formam uma carteira completa. Eles cobrem ações e títulos domésticos e internacionais, com uma alocação que se ajusta automaticamente ao longo do tempo. Você não precisa adivinhar qual setor, país ou classe de ativos vai performar melhor. Você simplesmente compra o mercado inteiro e deixa que a economia global faça o trabalho por você. Essa abordagem não é sexy, não promete enriquecimento rápido, mas é a estratégia mais confiável para construir riqueza no longo prazo. É a estratégia que permite dormir tranquilo, sabendo que você está diversificado, com custos baixos e sem depender de previsões ou timing de mercado. E no final das contas, é isso que realmente importa: sofrer desvalorizações temporárias. Os fundos BND e BNDW podem cair 10% a 15% em momentos de alta dos juros. Mas aqui está o segredo: à medida que os títulos dentro desses fundos vencem, são substituídos por novos papéis com rendimentos mais altos. Sua renda aumenta. Com o tempo, esses rendimentos maiores compensam as perdas de curto prazo. E se você estiver reinvestindo os juros, estará comprando mais cotas a preços mais baixos, acelerando sua recuperação. Por que não simplesmente manter dinheiro em caixa então? Atualmente, fundos de mercado monetário rendem cerca de 5%, acima dos 4,5% do BNDW. Mas o rendimento do caixa flutua junto com as taxas de juros de curto prazo. Se o Fed cortar as taxas para 3%, seu rendimento cai para 3%. Já o BNDW tem uma carteira com títulos de prazo médio de 6 anos, o que torna seu rendimento mais estável. Ele não oscila dramaticamente com movimentos bruscos das taxas. Além disso, os títulos têm potencial de valorização de capital. Se as taxas caírem, os preços dos títulos sobem, o caixa não oferece essa vantagem. Para diversificação e estabilidade, os títulos são superiores ao caixa. O BNDW funciona como lastro do seu portfólio, permitindo que você mantenha ações mesmo em períodos de volatilidade. É o amortecedor que impede que você tome decisões precipitadas nos momentos mais críticos. Sem ele, muitos investidores entram em pânico durante crises e vendem ações no pior momento possível. Com os títulos garantindo estabilidade, você consegue manter a calma e permanecer posicionado para o longo prazo. Agora, vamos falar do quarto e último ETF, o VNQ, o Vanguard Real Estate Index Fund ETF. Esse é o mesmo fundo que mencionei no vídeo sobre investimentos em renda, e ele tem seu lugar garantido nesta estratégia.
O VNQ investe em cerca de 160 REITs, Real Estate Investment Trusts, empresas que possuem imóveis geradores de renda, apartamentos, shoppings, galpões logísticos, prédios comerciais, data centers, torres de telecomunicações. Todas essas propriedades coletam aluguéis e distribuem a maior parte dos lucros aos acionistas na forma de dividendos. O setor imobiliário oferece uma diversificação única, pois não se move em sincronia com ações ou títulos. Ele tem seus próprios motores: crescimento populacional, urbanização, expansão do e-commerce, que impulsiona a demanda por galpões, computação em nuvem, que aumenta a necessidade de data centers. Essas tendências independem do que acontece nos mercados de ações ou renda fixa. Atualmente, o VNQ rende cerca de 4%, bem acima dos 1,5% do VTI. Essa renda extra é valiosa, e os dividendos tendem a crescer com o tempo, acompanhando a valorização dos aluguéis. Não tão rápido quanto os dividendos de ações, mas mais rápido que os juros de títulos que são fixos. Historicamente, os REITs entregaram retornos anuais entre 9% e 10%, ligeiramente abaixo das ações, mas acima dos títulos, com volatilidade intermediária. Um meio-termo inteligente. A taxa de administração é de 0,12%, um pouco mais alta que a dos outros ETFs devido à complexidade de investir em imóveis, mas ainda muito inferior à de fundos ativos do setor. Mas e os riscos? Os REITs não foram devastados em 2008? Sim, caíram cerca de 70% durante a crise financeira, porque ela foi centrada no mercado imobiliário. Hipotecas sem valor, preços de imóveis em colapso. O setor estava no epicentro. Mas em recessões normais, os REITs se comportam de forma mais resiliente. Eles possuem ativos físicos que geram renda de aluguel. Enquanto os inquilinos pagam, os REITs conseguem distribuir dividendos. A experiência de 2008 foi extrema e pouco provável de se repetir exatamente da mesma forma. E o trabalho remoto, que está matando os REITs de escritórios? E o e-commerce, que ameaça os shoppings? Alguns segmentos enfrentam desafios, é verdade. REITs de escritórios e varejo têm sofrido, mas o VNQ é diversificado. REITs industriais que possuem galpões logísticos cresceram com o e-commerce. Os de data center se beneficiaram da computação em nuvem. Os de torres de telecomunicações lucram com o aumento do tráfego de dados. REITs residenciais que possuem apartamentos atendem a uma necessidade básica, independentemente do cenário econômico. A diversificação protege você, os vencedores compensam os perdedores. E a questão dos dividendos, que são tributados como renda ordinária? Sim, a maioria dos dividendos de REITs não se qualifica para a alíquota reduzida de dividendos. Isso é uma desvantagem. Mas se você mantiver o VNQ em uma conta com vantagens fiscais como um IRA, o tratamento tributário deixa de ser um problema. Coloque o VNQ no seu IRA, e mantenha o VTI e o VUS em contas tributáveis, onde você se beneficia da tributação mais favorável dos dividendos qualificados. Essa alocação consciente otimiza o portfólio. O VNQ adiciona exposição imobiliária e renda extra ao seu portfólio. Ele completa a estratégia, dando a você tudo o que precisa: ações americanas pelo VTI, ações internacionais pelo VUS, títulos pelo BNDW e imóveis pelo VNQ. Diversificação total, abrangendo classes de ativos e geografias. A pergunta agora é: quanto alocar em cada um? A resposta depende da sua idade e tolerância ao risco. Vou apresentar estruturas para diferentes fases da vida. Se você é jovem, nos seus 20 ou 30 anos, tem décadas pela frente até a aposentadoria. Pode suportar volatilidade. Deve ser agressivo. 70% em VTI, 20% em VUS, 5% em BNDW e 5% em VNQ. Isso significa 90% em ações, com uma pequena parcela em títulos para estabilidade e potencial máximo de crescimento. Se está na meia-idade, nos 40 ou 50 anos, está construindo patrimônio, mas se aproximando do momento de usá-lo. Equilibre crescimento e estabilidade. 50% em VTI, 20% em VUS, 20% em BNDW e 10% em VNQ. Uma alocação de 70% em ações, 20% em títulos e 10% em imóveis. Crescimento sólido com um colchão de segurança. Se está se aproximando da aposentadoria nos seus 60 anos, precisa proteger o que construiu, mas ainda crescer. 40% em VTI, 15% em VUS, 35% em BNDW e 10% em VNQ. Uma divisão de 55% em ações,
35% em títulos e 10% em imóveis, mais conservadora com foco em renda estável. Se já está aposentado nos 70 anos ou mais, preservação e renda são prioridades. 30% em VTI, 10% em VUS, 50% em BNDW e 10% em VNQ. Uma alocação de 40% em ações, 50% em títulos e 10% em imóveis, estabilidade como foco, mas com exposição suficiente em ações para proteção contra inflação. Essas são diretrizes, não regras rígidas. Ajuste conforme sua situação específica. Se tiver uma pensão que cubra suas despesas básicas, pode ser mais agressivo. Se depender exclusivamente do seu portfólio, seja mais conservador. O princípio fundamental é que, com o passar dos anos, você migra de ações para títulos, de crescimento para estabilidade, de valorização de capital para renda. Mas nunca elimine as ações por completo. Mesmo aos 90 anos, você precisa de alguma exposição a ações para se proteger da inflação. Agora, veja o poder desse portfólio em números. Imagine que você tem 30 anos e $10 mil para investir. Aloca 70% em VTI, 20% em VUS, 5% em BNDW e 5% em VNQ. Isso significa $7 mil no VTI, $2 mil no VUS, $500 no BNDW e $500 no VNQ. A partir daí, contribui com $500 por mês durante 35 anos, até os 65. Supondo que o VTI renda 10% ao ano, o VUS 7%, o BNDW 5% e o VNQ 9%, seu portfólio cresceria assim. Aos 5 anos, seus $10 mil iniciais mais as contribuições mensais se transformariam em cerca de $45 mil. Aos 10 anos, $110 mil. Aos 15, $210 mil. Aos 20, $370 mil. Aos 25, $600 mil. Aos 30, $950 mil. E aos 35 anos, aproximadamente $1,4 milhão. Você começou com $10 mil e adicionou $500 por mês, totalizando cerca de $220 mil de contribuições próprias. O restante, mais de $1 milhão, é o resultado do crescimento dos investimentos. Esse é o poder de investir de forma consistente em fundos de índice de baixo custo ao longo de décadas. E isso pressupondo que você nunca aumentou suas contribuições, nunca recebeu um aumento ou bônus, nunca ajustou sua estratégia. A realidade, para a maioria das pessoas, é ainda mais promissora, em seus aportes mensais. Se você aumentar esses valores ao longo do tempo conforme sua renda cresce, o resultado final será ainda mais impressionante. Agora, deixe-me mostrar o que acontece quando cometemos erros comuns. Partimos do mesmo ponto inicial, mas em vez de fundos de índice de baixo custo, você investe em fundos ativos com taxas de administração de 1,5%. Esses fundos, em média, entregam um desempenho 2% inferior aos índices após descontar as taxas e os custos de transação. Sua rentabilidade cai de 10% para 8% no equivalente ao VTI, de 7% para 5% no mercado americano, e assim por diante. Após 35 anos, seu patrimônio não chega a $900 mil, em vez de $1,4 milhão. Você perdeu $500 mil para taxas e desempenho inferior. Esse é o custo de não usar fundos de índice de baixo custo. Ou imagine que você entra em pânico durante uma crise. Em 2008, quando o mercado caiu 50%, você vende tudo e vai para o caixa. Espera as coisas se acalmarem, mas, quando finalmente se sente seguro para voltar, o mercado já recuperou a maior parte das perdas. Você perdeu a alta. Ao longo de uma vida de investimentos, esse tipo de decisão emocional custa cerca de 40% do seu retorno potencial. Em vez de $1,4 milhão, você termina com $800 mil. Perdeu $600 mil por deixar o medo ditar suas escolhas. Ou, ainda, suponha que você tente escolher ações quentes em vez de comprar fundos de índice. Corre atrás do que está performando bem. Ações de tecnologia no fim dos anos 90, imóveis em meados dos anos 2000, criptomoedas no fim dos anos 2010. Compra na alta, vende na baixa e fica sempre correndo atrás do desempenho passado. Sua rentabilidade fica 3% a 4% abaixo do mercado. Após 35 anos, seu patrimônio é de $600 mil, não $1,4 milhão. Perdeu $800 mil por tentar ser mais esperto que o mercado. Esses erros não são hipotéticos. Eles são o que a maioria dos investidores faz na prática. E é por isso que a maioria fica muito aquém do potencial do mercado.
A carteira simples de ETFs elimina todos esses problemas. Você não paga taxas altas, não tenta adivinhar o momento certo para entrar ou sair, não escolhe ações. Você simplesmente possui tudo e mantém para sempre. Agora vamos às etapas práticas para implementar essa estratégia. Primeiro, abra uma conta em uma corretora. Recomendo a Vanguard, já que estamos falando de seus fundos, mas a Fidelity, a Schwab e outras grandes corretoras também oferecem esses ETFs sem taxas de corretagem. Escolha uma que não cobre comissões nas operações. Segundo, defina sua alocação com base na sua idade e tolerância ao risco. Use os framework que apresentei ou ajuste conforme sua situação. Terceiro, compre os 4 ETFs na proporção escolhida. Se você tem $10.000 e quer 70% em VTI, aplique $7.000 nesse fundo. Os ETFs são negociados como ações. Você faz um pedido, especifica o valor ou a quantidade de cotas, e a operação é executada. Quarto, configure aportes automáticos. Isso é fundamental. Programe transferências mensais da sua conta corrente para a corretora e, em seguida, invista esse dinheiro automaticamente nos 4 ETFs, respeitando sua alocação. Assim, você remove a emoção do processo. Investe de forma consistente, independentemente das condições do mercado. Compra na alta, compra na baixa, faz o dólar cost averagem sem precisar pensar nisso. Quinto, reinvista todos os dividendos automaticamente. Todas as corretoras permitem essa configuração. Quando o VTI, o VUS, o BND ou o VNQ pagam dividendos, o dinheiro é usado para comprar mais cotas. Isso acelera a composição dos seus retornos ao longo do tempo. Sexto, rebalanceie sua carteira uma vez por ano. Verifique sua alocação. Se o VTI performou bem e agora representa 80% do seu portfólio, em vez de 70%, venda parte dele e compre os outros fundos para voltar à proporção original. Isso força você a vender na alta e comprar na baixa, seguindo um sistema mecânico que elimina decisões emocionais. Sétimo, ajuste sua alocação conforme envelhece. A cada 5 anos, transfira uma parte dos seus investimentos em ações para renda fixa. Mude de uma alocação agressiva para uma mais conservadora à medida que se aproxima da aposentadoria. Essa transição gradual protege você do risco de sequência de retornos, a possibilidade de uma grande queda no início da sua aposentadoria a arruinar seu plano. Oitavo, ignore todo o resto. Não assista a CNBC, não leia previsões de mercado, não tente adivinhar o futuro. Não corra atrás de ações da moda. Apenas siga o plano, compre e mantenha. Essa é a etapa mais difícil, porque exige disciplina, mas também é a mais importante. Agora vamos falar sobre os desafios psicológicos dessa estratégia, porque é aqui que a maioria das pessoas fracassa. A estratégia é simples, mas simples não significa fácil. O primeiro desafio é o tédio. Essa carteira é entediante. Você compra 4 fundos e os mantém para sempre. Não há emoção, não há a adrenalina de escolher uma ação vencedora, não há o drama das operações. Para muitos, isso é insuportável. Eles precisam de ação, precisam sentir que estão fazendo algo. Então começam a mexer, adicionam novos fundos, tentam acertar o timing do mercado, negociam e destroem seus retornos. Entenda que nos investimentos o tédio é bom, a emoção custa caro. Os investidores que enriquecem são aqueles que conseguem tolerar o tédio, que compram, mantêm e não fazem nada por décadas. Se você precisa de emoção, arrume um hobby. Não use seu portfólio como entretenimento. O segundo desafio é a comparação. Você verá outros investidores obtendo ganhos estratosféricos com apostas especulativas. Alguém dobra o dinheiro em uma meme stock, outro triplica em criptomoedas, outro se gaba dos seus retornos. Você se sentirá um tolo por manter fundos de índice chatos que sobem 10% ao ano. É nesse momento que precisa se lembrar, para cada pessoa que se gaba de ter dobrado o dinheiro, há 10 que perderam tudo e não estão contando. Você só ouve falar dos vencedores. O cassino sempre mostra os ganhadores das máquinas caça-níqueis, nunca os milhares de perdedores. Investir não é sobre acertar home runs. É sobre bater singles e doubles de forma consistente por décadas. 10% ao ano durante 35 anos transforma $100.000 em $2,8 milhões. Isso é suficiente. Você não precisa dobrar seu dinheiro em um ano. O terceiro desafio é o pânico durante as crises. Esse é o maior de todos. Quando o mercado cai 30%, 40% ou 50%, todo instinto grita para você vender. O medo é avassalador. Você sente que precisa fazer algo para se proteger, mas vender é exatamente a pior decisão.
Os investidores que vendem durante as crises travam suas perdas e perdem a recuperação. Os que mantêm ou continuam comprando é que enriquecem. Como evitar o pânico? Primeiro, espere pelas crises. Elas vão acontecer várias vezes ao longo da sua vida como investidor. Não são anomalias, são normais. Segundo, foque no longo prazo. Você está investindo para décadas, não para meses. Uma crise é apenas um revés temporário. Terceiro, lembre-se de que as crises são liquidações. Ações que você estava feliz em possuir a preços mais altos agora estão em promoção. Isso é bom, não ruim. Quarto, não olhe o saldo da sua conta durante as crises. Se você verificar seu portfólio todos os dias e vê-lo despencar, vai entrar em pânico. Cheque uma vez por trimestre ou uma vez por ano. Ignorância é uma bênção em mercados de baixa. O quarto desafio é a tentação de adicionar complexidade. À medida que você aprende mais sobre investimentos, surge a vontade de melhorar a estratégia. Talvez você pense em incluir small caps, value stocks, ouro ou até mesmo ações individuais. Cada uma dessas adições parece justificável, afinal, você está otimizando. Mas cada mudança aumenta o risco de cometer erros. Cada decisão adicional é uma oportunidade para o medo, a ganância ou o excesso de confiança atrapalharem. A beleza da carteira simples de 4 ETFs é que ela já é diversificada globalmente, cobre todas as classes de ativos relevantes e elimina a necessidade de adivinhações. Não há nada a ganhar e muito a perder, ao complicar o que já funciona perfeitamente. O quinto desafio é a ilusão de controle. Muitos investidores acreditam que com pesquisa suficiente podem superar o mercado. Eles passam horas analisando balanços, acompanhando notícias e tentando prever movimentos. Mas o mercado é imprevisível. Mesmo os profissionais mais bem informados falham consistentemente em bater os índices no longo prazo. A verdade é que você não controla os retornos do mercado. O que você controla é sua estratégia, seus aportes e sua disciplina. Foque no que está ao seu alcance e ignore o resto. O sexto desafio é a pressão social. Amigos, familiares ou colegas podem questionar sua abordagem. Por que você não investe em insira a moda do momento? Você está perdendo oportunidades. Isso é muito conservador. É fácil ceder a essas pressões, especialmente quando você vê outras pessoas obtendo ganhos rápidos. Mas lembre-se, a maioria dessas pessoas está apostando, não investindo. Elas estão correndo riscos desnecessários em busca de retornos que, na melhor das hipóteses, são temporários. Sua estratégia é construída para durar décadas, não para impressionar os outros. Por fim, o maior desafio de todos é a paciência. Vivemos em uma era de gratificação instantânea. Queremos resultados agora. Mas investir é um jogo de longo prazo. Os retornos compostos levam tempo para se materializar. Nos primeiros anos, o crescimento parece lento. É fácil desanimar e pensar que a estratégia não está funcionando. Mas é justamente nesses momentos que a disciplina faz a diferença. Os investidores que desistem cedo nunca veem os frutos da paciência. Os que persistem são recompensados com riqueza que poucos alcançam. A estratégia é simples. Mas simples não é fácil. Requer que você ignore o barulho, resista às tentações e mantenha o foco no que realmente importa: consistência, disciplina e tempo. Se você conseguir fazer isso, o mercado fará o resto. E décadas depois, você olhará para trás e perceberá que a decisão mais inteligente que tomou foi não fazer nada. São a escolha perfeita. Cada um deles foi selecionado não por acaso, mas por uma razão fundamental. Eles representam os pilares de uma carteira verdadeiramente resiliente. Vamos analisar cada um deles como se estivéssemos desmontando o motor para entender por que ele funciona tão bem. Comecemos pelo VTI, o Vanguard Total Stock Market ETF. Ele não é apenas um fundo de ações. É uma fatia completa da economia americana, desde as gigantes como Apple e Microsoft até as pequenas empresas que um dia podem se tornar as próximas líderes. Quando você compra o VTI, não está apostando em uma única empresa ou setor. Você está comprando o crescimento de todo um país. E o mais importante, você está fazendo isso com um custo quase irrisório. Enquanto fundos ativos cobram 1% ou mais para tentar superar o mercado, e na maioria das vezes falham, o VTI custa apenas 0,03% ao ano. Isso significa que em 30 anos, você pagará menos em taxas do que muitos investidores pagam em um único ano. Essa diferença, aparentemente pequena, é o que separa os que enriquecem dos que apenas sobrevivem. Agora, o VUS, o Vanguard Total International Stock ETF. Alguns dirão: por que investir fora dos Estados Unidos? O mercado americano sempre supera os outros. A resposta é simples:
Diversificação não é sobre maximizar retornos no curto prazo, mas sobre proteger seu patrimônio no longo prazo. Os Estados Unidos representam cerca de 60% da capitalização global de mercado. Isso significa que se você ignorar os outros 40%, estará deixando de fora economias inteiras que podem crescer mais rápido do que a americana. Japão, Alemanha, China, Índia. Esses países têm empresas inovadoras, mercados em expansão e oportunidades que você não encontrará nos Estados Unidos. E aqui está o detalhe crucial: quando o mercado americano está em baixa, o internacional pode estar em alta e vice-versa. Essa correlação imperfeita é o que suaviza os solavancos da sua carteira. Você não precisa adivinhar qual região vai performar melhor. Basta possuir todas elas com custos baixos e sem complicações. Passemos ao BND, o Vanguard Total Bond Market ETF. Muitos investidores tratam os títulos como um mal necessário, algo para proteger o capital quando as ações caem. Mas o BND é muito mais do que isso. Ele é a âncora da sua carteira, o ativo que permite dormir tranquilo quando o mercado entra em pânico. Enquanto as ações podem oscilar 20%, 30% ou até mais em um ano ruim, os títulos tendem a se mover em uma faixa muito mais estreita. E ao contrário do que alguns pensam, eles não são apenas para aposentados. Mesmo investidores jovens se beneficiam de uma pequena alocação em títulos, porque ela reduz o risco de precisar vender ações em um momento ruim. O BND oferece exposição a uma ampla gama de títulos do governo e corporativos com vencimentos variados, o que significa que você não está apostando em uma única taxa de juros ou emissor. É diversificação dentro da classe de ativos mais estável que existe. Por fim, o VNQ, o Vanguard Real Estate ETF. Este é o fundo que muitos ignoram, mas que pode ser o diferencial entre uma carteira boa e uma excelente. O VNQ investe em REITs, Real Estate Investment Trusts, que são empresas que possuem e operam imóveis comerciais, residenciais, industriais e até infraestrutura. Por que isso é importante? Porque o mercado imobiliário tem uma dinâmica diferente das ações e títulos. Ele tende a se beneficiar da inflação, já que os aluguéis e os valores dos imóveis sobem com o tempo. Além disso, os REITs são obrigados por lei a distribuir pelo menos 90% de seus lucros como dividendos, o que significa que o VNQ oferece um fluxo de renda estável e crescente. E aqui está o ponto-chave: o mercado imobiliário não se move em sincronia com o mercado de ações. Quando as ações caem, os REITs podem se manter estáveis ou até subir, e vice-versa. Isso adiciona outra camada de diversificação à sua carteira, reduzindo ainda mais a volatilidade. Juntos, esses 4 ETFs formam uma máquina de acumulação de riqueza. Eles cobrem todas as principais classes de ativos: ações domésticas, ações internacionais, títulos e imóveis. Eles são diversificados dentro de cada classe, eliminando o risco de apostar em um único setor ou empresa. Eles têm custos tão baixos que você praticamente não paga nada para possuir milhares de ativos ao redor do mundo. E o mais importante, eles exigem tão pouco esforço que você pode montar sua carteira em 10 minutos e nunca mais se preocupar com ela. Mas aqui está a verdade que poucos querem ouvir: a maior parte do seu sucesso não virá da escolha dos fundos, mas da sua capacidade de mantê-los. Você verá crises, quedas, bolhas e pânicos. Haverá momentos em que todos ao seu redor estarão comprando criptomoedas, ações de memes ou apostando em IPOs duvidosos. Você sentirá a pressão para fazer algo para aproveitar a oportunidade. Mas é exatamente nesses momentos que a disciplina se torna mais valiosa. Quando o mercado cair 30%, você comprará mais. Quando todos estiverem comprando, você manterá sua alocação. Quando a mídia gritar que desta vez é diferente, você lembrará que nunca é. Esses 4 ETFs não são apenas investimentos. Eles são um sistema. Um sistema que remove as emoções da equação, que elimina a necessidade de prever o futuro e que transforma a complexidade do mercado em simplicidade. Eles não prometem enriquecimento rápido, mas garantem algo muito mais valioso: a tranquilidade de saber que você está no caminho certo. E no fim das contas, é essa tranquilidade, a confiança de que você não precisa ser um gênio para vencer o mercado, que fará toda a diferença. Sobre a transparência das empresas chinesas. Mas aqui está a verdade: ignorar a China é ignorar a segunda maior economia do mundo, o motor de crescimento global e um mercado com algumas das empresas mais inovadoras do planeta. Sim, há riscos, como em qualquer mercado emergente. Mas lembre-se, o VUS não é uma aposta em um único país. É uma exposição diversificada a dezenas de economias, e a China é apenas uma parte desse todo.
Se você excluir a China, estará fazendo uma aposta ativa contra a diversificação, assumindo que sabe mais do que o mercado sobre onde os retornos virão nas próximas décadas. E a história mostra que quem tenta adivinhar o futuro quase sempre erra. Agora vamos falar sobre o VAB, porque muitos investidores subestimam o poder dos títulos no portfólio. Eles não são apenas um colchão para tempos ruins, são uma classe de ativos com características únicas que complementam perfeitamente as ações. Enquanto as ações oferecem crescimento, os títulos oferecem estabilidade. Enquanto as ações são voláteis, os títulos amortecem os impactos. E mais importante, em momentos de crise, quando as ações despencam, os títulos muitas vezes sobem, protegendo seu patrimônio quando você mais precisa. Durante a crise de 2008, enquanto o VTI caía 51%, o VAB subia cerca de 5%. Essa correlação negativa é o que torna a combinação de ações e títulos tão poderosa. Não é sobre evitar perdas, é sobre garantir que quando o mercado desabar, você tenha um ativo que funcione como um paraquedas, suavizando a queda e permitindo que você mantenha a calma para continuar investindo. E aqui está o detalhe que poucos entendem: os títulos não são todos iguais. O VAB é composto por títulos do governo canadense e de alta qualidade, com prazos variados. Isso significa que você não está exposto ao risco de crédito de empresas ou governos instáveis. São títulos seguros, líquidos e que historicamente entregam retornos consistentes, mesmo em cenários adversos. Durante a pandemia, por exemplo, enquanto o mercado de ações entrava em pânico, os títulos do governo canadense se valorizaram, oferecendo exatamente o que os investidores precisavam: estabilidade. E não se engane, essa estabilidade não é um luxo, é uma necessidade. Porque no longo prazo, o que separa os investidores bem-sucedidos dos fracassados não é a capacidade de prever crises, mas a disciplina de manter o plano quando todos ao redor estão perdendo a cabeça. Por fim, chegamos ao VCN, o ETF que muitos ignoram, mas que é a cereja do bolo dessa estratégia. Ele representa as empresas canadenses, e aqui está o porquê ele é essencial. Diversificação geográfica não é apenas sobre ter exposição aos Estados Unidos ou à Europa. É sobre ter uma fatia do seu próprio quintal. O Canadá pode ser um mercado menor em comparação com os gigantes globais, mas é um mercado resiliente com empresas sólidas em setores como energia, finanças e tecnologia. E mais importante, ele oferece uma proteção natural contra a volatilidade cambial. Quando o dólar canadense enfraquece, suas ações canadenses se valorizam em termos locais, compensando parte das perdas em outros mercados. É uma camada extra de segurança, uma forma de garantir que não importa o que aconteça no cenário global, você tenha um ativo que se comporta de maneira diferente dos demais. Juntos, esses 4 ETFs formam um portfólio que não depende de timing, não exige que você seja um especialista em economia e não exige que você passe horas analisando balanços. Eles transformam o ato de investir em algo simples, previsível e, acima de tudo, eficaz. Não é sobre adivinhar qual será o próximo unicórnio, ou qual país terá o melhor desempenho no próximo ano. É sobre construir uma base sólida, diversificada e resiliente, uma base que cresce com você, que se ajusta automaticamente às mudanças do mercado e que, no fim das contas, entrega exatamente o que você precisa: a liberdade de viver sua vida sem se preocupar com o dinheiro. Porque no final, investir não é sobre ficar rico, é sobre ficar livre. E essa demanda não mostra sinais de desaceleração. Escritórios, por outro lado, representam cerca de 12% do portfólio do VNQ. Sim, o trabalho remoto mudou o jogo, mas não eliminou a necessidade de espaços físicos. Empresas ainda precisam de sedes, de hubs para inovação e de locais que reflitam sua cultura. O que mudou foi a qualidade: prédios com infraestrutura de ponta, localização estratégica e amenidades que atraem talentos. O VNQ foca em propriedades classe A com inquilinos de alto crédito e contratos de longo prazo, exatamente o tipo de ativo que resiste a oscilações do mercado. Outros 10% são dedicados a retail, ou seja, shoppings e centros comerciais. E antes que você pense, mas o varejo físico está morto, considere isto: os melhores shoppings hoje são experiências, não apenas pontos de venda. Eles combinam lojas, restaurantes, entretenimento e serviços em um único lugar. O VNQ investe em propriedades como Mall of America ou centros de luxo em cidades globais, onde a vacância é baixa e os aluguéis são estáveis. Além disso, muitos desses ativos estão ancorados por supermercados, farmácias e outras operações essenciais, que continuam a performar mesmo em recessões.
Os 42% restantes são distribuídos entre setores especializados: healthcare, hospitais, clínicas, laboratórios, data centers. A espinha dorsal da economia digital, hotéis com foco em marcas premium e destinos turísticos resilientes, e até self-storage, aquele tipo de investimento que parece simples, mas entrega retornos consistentes porque as pessoas sempre precisam de espaço extra. Cada um desses segmentos tem suas próprias dinâmicas, mas todos compartilham uma característica: são ativos tangíveis, geradores de renda recorrente e com poder de precificação ao longo do tempo. Agora, por que isso importa para você? Porque o VNQ não é apenas um pedaço de tijolo e cimento no seu portfólio. Ele é um hedge contra a inflação, uma fonte de dividendos crescentes e uma camada de diversificação que seu imóvel próprio não oferece. Enquanto sua casa está sujeita aos caprichos do mercado local, o VNQ está espalhado por centenas de propriedades, setores e regiões.